Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo o coro regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o vereador Ninha Fresneda para que faça a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Eduardo Tigueiro, primeiro secretário, pastor Eliezer, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores, imprensa, amigos aqui presentes, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de Salmos, capítulo 128, versículo 1, 2, 3, 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem, e a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Palavra do Senhor. Coloco em discussão as atas das sessões camaradas do dia 9/5/2022. Não havendo manifestações... Pela discussão. Pela discussão. E conferir se está em ata, que eu pedi a palavra na última sessão por 3 vezes e não fui atendida. Se não estiver, eu solicito que inclua em ata. Solicita ao secretário que verifique. Certa reunião, né? Semana, tá? Só gente. No final foi a questão de ordem. Questão de ordem. Solicito uma certidão por escrito. A ata ainda não foi aprovada. A senhora solicitou a questão de ordem, foi retificada a votação da senhora
No final da sessão eu pedi para falar. Eu fui impedida de falar. E eu gostaria que isso fosse escrito na ata, que eu fui impedida e Qual pedi era por a questão 3 de ordem vezes. da senhora? A minha questão de ordem, se eu estiver errada na solicitação, era algo referente a uma informação para a população. Na questão de ordem que a senhora pediu, Presidente, do artigo- só para contribuir, por Já. gentileza, o que a nobre vereadora está relatando não é a questão de ordem em relação à votação. Em si, no final da sessão, antes do término, a mesma pediu por 3 vezes para que pudesse falar. E não foi atendida. Eu acho que é isso que ela quer que conste nas atas da sessão anterior e que fique claro o que aconteceu nesse episódio. A minha fala era sobre assunto de interesse público. qual era o assunto? Tá, mas da questão de ordem, ô vereador, no artigo 234, a questão de ordem é toda manifestação do vereador em plenário feita em qualquer fase da sessão para reclamar contra o não cumprimento da formalidade regimental. 2. Suscitar dúvidas quanto à interpretação do regimento. Ó, Terceiro, solicitar esclarecimento da presidência sobre a ordem dos trabalhos. Independente disso, o senhor não falou isso na sessão. Não falei que E já eu- estava encerrando a sessão. Não tem a sessão só encerra a hora que todos falarem e eu tinha o direito de falar. O artigo 45, inciso 10, era para tratar de assunto de interesse público. Mas a senhora O pediu senhor na deveria ter questão me de ordem. esclarecido A senhora nesse deveria momento. ter lido o regimento, o conhecimento da senhora. E o senhor também. Eu coloco em discussão as atas da Senhor, sessão. também eu gostaria Câmara que e- na da ata Câmara. constasse esse episódio, porque não tinha terminado a sessão ainda. Tá, que eu já estava Apesar de eu encerrando ser desde a primeira. ignorada. Desde a primeira eu estava encerrando, a senhora voltou com a palavra, da primeira sessão, na ordinária. E na extraordinária também a senhora estava aí conversando e a senhora mexendo no celular e não prestou atenção na sessão. Coloque em discussão as atas das sessões camarárias do dia 9/5. Coloque em votação. Quem for favorável, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Tem. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, ofício e respostas à propositura de autoria dos vereadores Cristina Vicente, dos Reis Fernandes, Lucas Satano, Paulo César Soares, Eduardo Alexandre Sanches e Antônio Alves de Souza. Ofício e respostas da Secretaria Municipal de Agricultura, referentes a indicações de iniciativa dos vereadores Pastor Eliezer e Eduardo Akiri da Mitsu. Da Secretaria Municipal de Saúde, resposta à indicação de autoria do vereador Paulo César Soares. Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, resposta à propositura de iniciativa do vereador Eduardo Akira Edamitsu e da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista, a MINAP, ofício de convocação para a Assembleia Geral a ser realizada no dia 21 de maio. Senhor presidente, esses eram os expedientes recebidos de diversos. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e vereadoras. Vereador Augusto Fresneda 2 apresentou o projeto de lei 29/2022, que prevê a obrigatoriedade de utilização de máscaras de proteção descartáveis em todos os estabelecimentos e atividades no município de Tupã que trabalham com preparo, manuseio e produção de alimentos. O expediente será encaminhado às comissões competentes. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. O prefeito encaminhou o balancete de receita e despesa referente a abril de 2022, projeto de lei 28/2022, altera a redação do artigo 8º da Lei Municipal 3.829,
de 26 de novembro de 1999, que cria a Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito, JARE, sua composição, regimento e dá outras providências. Também, projeto de lei 30/2022, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 833 mil com recursos do superávit financeiro do exercício de 2021 para a construção do espaço de saúde na Vila Barca, na forma de termo de convênio celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e da outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. As indicações de 220 a 233 de 2022, de acordo com o ato da mesa 20 de 2021, a leitura das indicações será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Senhor presidente, não há inscrições para essa noite. Não havendo inscrições para o pronunciamento da tribuna livre, solicita ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e vereadoras. Vereador Renato Fresneira Delmore apresenta a moção 47/2022, manifesta congratulações pelo primeiro ano de funcionamento da empresa Splash Piscinas Tupã. Em discussão, a moção 47/2022, de autoria do vereador Renato Fresneira Delmore. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Moção 48/2022 manifesta congratulações ao advogado Tiago Martins Milim por assumir a Secretaria Estadual de Esportes, a propositura de autoria do vereador Alexandre Escombate. Em discussão, a moção 48/2022, de autoria do vereador Alexandre Escombate. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. De autoria do vereador Marcos Rogério Gaspareto, moção 49/2022, manifesta congratulações pelo Dia do Enfermeiro, comemorado em 12 de maio. Em discussão, a moção 49/2022, de autoria do vereador Marcos Rogério Gaspareto. Ninguém querendo discutir. Pela discussão, vereador autor. Boa noite, presidente, membros da mesa, demais vereadores, vereadoras, funcionários da nossa TV, a imprensa. Vou falar rápido, que é um dia muito importante. O ano passado, a Claudinha que fez a homenagem. Esse ano quero fazer, pelo fato de eu também ser um enfermeiro, né? E essa profissão tão importante na nossa vida, esses 2 anos de Covid, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, é tão importante para a nossa vida. Eu acho que ser enfermeiro, a gente dá valor na vida, vê o que o ser humano passa dentro de um hospital, e é gratificante eu fazer parte dessa profissão tão importante na minha vida. É só isso, só, presidente. Obrigado a todos. Continua em discussão a moção 49/2022, de autoria do vereador Marcos Rogério Gaspareto. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Moção 50/2022, de autoria do vereador Eduardo Akira da Mitsu, manifesta congratulações ao Estúdio de Treinamento Personalizado M2 Fit pelos 7 anos de funcionamento, comemorado no dia 18 de maio. Em discussão, a moção 50 de 2022, de nossa autoria. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos.
solicita ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar apresentado pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Senhor presidente, não há moções de pesar para a leitura. Dando sequência à sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, não há requerimentos para deliberação. Não havendo requerimentos, passo a conceder a palavra aos vereadores e vereadoras inscritos. Solicita ao secretário que proceda a chamada do primeiro vereador inscrito. Senhor presidente, até o presente momento, não há vereadores inscritos. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Cristina Vicente, do Seis Fernandes. Com a palavra, a vereadora Cristina Vicente. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, todos os presentes aqui, nobres vereadores, vereadora, todos que estão nos assistindo aí, em casa, TV Câmara. Bom, enfim, gostaria de lembrar que na última sessão fui impedida de falar e gostaria de falar um pouco. Senhor presidente, está aqui o regimento interno. Dentro dele tem a atribuição do presidente, que é interpretar e fazer cumprir o regimento, que é tomar providências necessárias à defesa dos direitos dos vereadores quando no exercício do mandato, que é promover a equitativa distribuição dos direitos e vantagens concedidas aos vereadores. O uso da palavra pelo vereador, de acordo com o artigo 45, inciso 10, é para tratar de assunto de interesse público. De acordo com o regimento, o ocorrido não poderia ter acontecido. E não falo só por mim. Falo em nome do parlamento, pelos vereadores. Quero crer que esse incidente desastroso não foi pelo fato de eu ser mulher. Porque aí, nesse sentido, a violação é ainda muito mais grave. De acordo com as violências que são cometidas diariamente contra as mulheres, como violência doméstica, financeira, moral, psicológica, e muitas vezes que culminam do feminicídio, se enquadra também a violência política de gênero, da qual eu não quero acreditar que fui vítima. Senhor presidente, me impedir de falar fere todos os direitos relativos ao parlamento. E não se esqueça que sou uma parlamentar dessa casa e exijo, no mínimo, o respeito de expressar minha opinião, independente qual seja, pois eu represento o voto de uma parcela da população. E, nesse sentido, quero lembrá-lo que Vossa Excelência também é um vereador eleito pelo voto da população. E, portanto, tem o mesmo direito que eu, ou de qualquer vereador presente nessa casa. Assim, reitero minhas palavras, dizendo que aqui não é o Senhor que manda, não é o Senhor que manipula e não é o Senhor que dita as regras dessa casa, que é a casa do povo. Temos regras, temos normas que talvez Vossa Excelência não sabe ou entende pouco. É lamentável um vereador em segundo mandato desconhecer o regimento, ainda mais sendo presidente desta casa. Minha fala era direcionada à campanha de doação de sangue. O senhor, como membro da Irmandade, deve reconhecer que é um assunto pertinente à população tupanense. Realmente é lamentável sua postura, pois se nega a palavra a uma parlamentar, o que dirá a outras tantas mulheres que sofrem abusos constantes. Para quem não sabe que a sociedade é machista, eu até entendo, pois a sociedade foi moldada nesse formato. Entretanto, ressalto que, se pretendemos construir uma sociedade melhor, pautada na igualdade e equidade,
Devemos sim nos posicionar e refletir se é essa a sociedade que queremos. Aqui eu represento, juntamente com a minha companheira Claudinha, o clamor de todas as mulheres tupaenses, que merecem um total respeito dentro de uma sociedade que se pretende democrática. Pois, se não respeita uma parlamentar eleita pelo povo, quem dirá as que estão marginalizadas e sem voz? Eu serei a voz dessas mulheres. Meu trabalho reflete isso, minha coerência reflete isso, e não vou admitir abusos por parte de Vossa Senhoria. Aqui isso não cabe, senhor presidente. Precisamos ser exemplo. Espero que isso não se repita comigo e nem com outro vereador dessa Casa de Leis. Lembrando ainda que, caso não se deu conta, é um vereador como todos que aqui estão. Repito, está presidente, mas são só 2 anos. Volta a palavra. Vereadora, dá uma parte? Já saiu? Já acabou. Acho que não, porque tem só 19 segundos. Ô, líder. De ordem, senhor presidente. Questão de ordem, líder Lucas Satano. Quanto tempo? 2 Sim. minutos, senhor presidente. 2 minutos, eu concedo, Gasparetto. Eu só peço assim, o respeito como todos os vereadores. Cada vereador tem um voto. Eu acho que o presidente, a gente que pôs ele ali na casa, ele podia respeitar a vereadora como qualquer um. Não pode ser o X, o Y. Qualquer um que pedir a palavra, eu acho que o presidente poderia dar essa palavra, tá? E só isso, vereadora. Gostaria de reiterar que a vereadora passou da votação, eu votei para a senhora retificar a votação da senhora. A senhora não estava prestando atenção na sessão. E agora, de novo, a senhora, na segunda votação, a senhora pediu a questão de ordem. A questão de ordem é o artigo 234, então a senhora tem que se ater dentro do regimento, como também o vereador Marcos Gasparetto. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereadora Cláudia Aparecida da Silva. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora, público de casa, ao mais Tupã aqui presente. É duro, né? A gente está numa casa de lei e ter que passar por certas situações, senhor presidente, porque isso, para mim, na minha parte, foi uma falta de respeito da sua parte, porque é uma vereadora, não só porque é uma vereadora, porque todas nós mulheres exigimos respeito, mas, por ser mulher, não deu a palavra à vereadora. Não é bem assim que funciona. Eu acho que, por educação, no mínimo, o senhor presidente da Câmara deveria falar, não, senhor presidente, não pode, mas por educação a senhora pode falar. Era o mínimo que o senhor presidente deveria falar. Então, a gente, mulheres, já estamos cansadas de passar por certos transtornos da nossa vida, é em casa, é no trabalho, e agora aqui na Casa de Lei também? Onde nós estamos, pelo amor de Deus? Cadê nossos direitos femininos? A gente tem que ser valorizadas, tem que ser respeitadas, e tem que começar aqui pela Casa de Lei, pelo presidente da Câmara, que é o nosso líder aqui dentro, que tem que nos respeitar dignamente. E o que foi feito com a senhora vereadora, a Cris, não foi digno, não foi certo, senhor presidente. Eu não concordo. Foi injusto. Eu acho que o que está acontecendo ultimamente, uma falta de respeito muito grande, eu acho que não é legal entre nós, seres humanos, entre nossos colegas de trabalho aqui na Câmara. Eu acho que a gente tem que trabalhar com amor, com mais carinho ao próximo e com mais respeito e dignidade a todos. Eu, como mulher, eu fico muito triste de ouvir tudo isso, de ter passado por aqueles constrangimentos com a professora Cris, porque não foi a primeira vez, comigo também aconteceu. Aconteceu, realmente não foi legal. Querem nos calar, mas não vai nos calar, jamais. Aqui ninguém cala ninguém, não, principalmente eu, que sou mulher. Não é porque eu sou mulher que vai me calar. Não tem quem vai me calar, não existe.
Se eu estiver na minha razão, se eu tiver que falar, eu vou falar e vai ter que ouvir. E vai ter que aceitar o meu voto, gostando ou não. Tá? Então, eu quero prestar aqui a minha consideração à minha amiga de trabalho, professora Cris. Estou indignada com tudo isso. Eu espero que seja a última vez que aconteça isso, tanto com ela quanto comigo. Porque a gente exige respeito, somos vereadora aqui de Tupã, dessas casas de lei aqui dentro, e exigimos respeito. Também eu quero parabenizar as enfermeiras, dar os parabéns a todas elas que estão aqui com nós dia a dia, trabalhando, dando o seu suor, dando o seu melhor. Mas também nessa parabenizar, né? Pedir um aumentinho também para ela, né? As enfermeiras de Santa Casa, que ganham uma mirreca, que, pelo amor de Deus, as coitadas estão lá arriscando a vida delas, trabalham o dia todo e não são valorizadas. Então, gente, vamos valorizar nossa enfermagem aí. Essa classe merece todo o nosso respeito. Senhor presidente, volta a palavra. Solicita ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Paulo Henrique Andrade. Com a palavra, vereador Paulo Henrique Andrade. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Presidente, vereadores, população que nos prestigia aqui, mais Tupã e funcionários da TV Câmara que aqui estão para transmitir a nossa sessão. Presidente, a gente entende que ser presidente, liderar pares, é sempre muito complicado. É a forma mais difícil de uma liderança, quando você tem que liderar pares em qualquer lugar, numa empresa, na Câmara Municipal, principalmente, acho que aqui na Câmara, que todos nós sabemos que o presidente tem essa missão de conduzir a sessão. Quando o senhor fala de regimento, ninguém aqui é soberano a nada. Como o senhor mesmo já se equivocou algumas vezes nessa presidência, e nem por isso, presidente, nós fomos, às vezes, indelicados com a sua pessoa. Talvez naquela sessão onde eu fui passar tempo para o nobre vereador Ribeirão, da minha bancada, do meu bloco, e pela terceira vez, a gente foi impedido de que se fizesse o uso. E aí, realmente, depois, pela terceira vez, aí não tem, né, nem a paciência que dê. Tivemos que ser um pouco mais enfáticos nessa discussão. Sobre a votação nominal, a votação que nós pedimos no primeiro projeto, depois no segundo, o senhor, como presidente, no momento que nós pedimos a questão de ordem, eu pedi a questão de ordem, pedindo para retificar o voto, para fazer a retificação, o senhor, no primeiro momento, acho que de forma até intempestiva, rápida, falou que não podia. E está aqui no regimento também, presidente. Está aqui, votação, verificação da votação. E, na noite, aonde a vereadora solicitou, o senhor ainda não havia terminado a sua sessão, a nossa sessão. Então, o que a gente pede aqui não é virar uma briga, mas que sim tenha um pouco mais de cuidado. Às vezes a gente, né, não entende o outro lado, mas quando a gente pede alguma coisa aqui, como todos os vereadores sempre pediram, sempre fomos muito bem aceitos. E eu acho que a gente não precisa ser tão enfático assim, não foi certo, foi errado. Ninguém sabe se é certo ou se é errado. Você não sabia se ela iria falar da verificação do voto, você não sabe se ela iria falar, talvez, para constar em ata, a questão da votação que tinha sido feita e que de maneira, às vezes, rápida, como no mesmo dia eu havia pedido para o senhor um pouquinho mais de calma nas votações, para que dê tempo para que a gente pense, a gente não está, né, nós estamos ali lendo os projetos, vendo outras coisas. Então, presidente, o que a gente pede é respeito e também cuidado, porque o senhor também erra, como ela pode ter errado na questão da votação, e quando ela pediu a questão de ordem, o senhor nem deu a palavra. O senhor viu, foi pedido por 3 vezes e simplesmente foi negado. Eu acho que negar palavra a vereador aqui, a gente não pode achar isso normal. Independente se nós somos amigos, independente se nós votamos no senhor para ser presidente dessa casa, tem que ficar muito claro, presidente, que aqui, nessa casa,
a palavra é a maior arma de um vereador, e cerceá-la é o pior dos pecados que um nobre vereador pode fazer com o seu parlamento, com os seus colegas. Então, presidente, o regimento ele é extenso. Eu peço novamente, já pedi isso algumas vezes nessa casa, mas eu peço novamente que seja feita não a revisão, mas que tire, tem mais um minuto, né, presidente? Mas que tire o que é antigo, que está grifado, que não existe mais. Peço aqui para o Cássio, nosso procurador aqui da Câmara, que deixe somente aquilo que vale, porque o nosso regimento, da forma que está, tem mais de 114 páginas, e às vezes tem coisas desnecessárias, coisas que não são mais usadas, e a gente já pediu uma revisão disso no mandato passado, e eu estou novamente solicitando isso para que seja feito. Se não tiver tempo para fazer, me manda o arquivo em Word, eu sei lá, eu vou lá junto com os outros vereadores, a gente faz essa revisão, mas que é importante, principalmente porque nós temos nessa casa novos vereadores, e os novos vereadores, né, é um regimento extenso, difícil, e que nem sempre sabe dos pormenores. Mas, como presidente, o senhor tem todo o direito de dar para esses vereadores, como líder de bloco, mais 2 minutos, presidente. Regimental, Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. E o senhor, como líder, presidente dessa casa, tem toda a condição de fazê-lo, mas sempre pensando no bem-estar dessa Câmara, não simplesmente usar da prerrogativa e cercear a fala de qualquer um, de qualquer vereador aqui. Nós não estamos defendendo somente a Cris, mas defendendo principalmente aos vereadores. E no caso, também, a questão da mulher. Já temos poucas mulheres participando do parlamento. E quando a gente vê uma situação dessa, isso, em vez de ajudar, às vezes pode parecer para as pessoas que estão em casa assistindo, uma posição machista. Quero acreditar que não foi, presidente. Então, peço para o senhor, encarecidamente, que reveja essa postura e seja um pouco mais cuidadoso na hora de se expressar aí na presidência. O senhor tem aqui um secretário jurídico, o senhor tem aqui o procurador, o senhor tem várias pessoas, 2 assessores para te assessorar, para não cercear a palavra. Na dúvida, pede um momentinho, olha o regimento, mas não cercie, não fale sem saber, porque o senhor é a pessoa que tem que colocar essa bola no chão, não erguer a bola para a gente ficar com discussões aqui que não deveríamos estar se nós tivéssemos tido o prazer de ter dado a palavra à vereadora Cris. Eu volto a palavra, presidente. Obrigado. Solicita ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Alves de Souza. Com a palavra, vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos dá a honra da presença no plenário, aqueles que nos assistem na internet e da TV Câmara, nossa muito boa noite. Senhor presidente, na verdade eu vim aqui para tentar contribuir, não é para punir nem para julgar. Eu acho que a função do presidente tem que ter um pouco mais de tolerância, em especial com os novos. O regimento é grande, são normas que nós temos que cumprir. Nem todos, eu que tenho 8 mandatos, às vezes eu tenho que consultar o regimento, não é uma coisa simples de fazer. Eu acho que naquele episódio da Cris, eu quero fazer justiça. O senhor tem razão quando o senhor diz que não era uma questão de ordem, que a questão de ordem é para colocar ordem no regimento, no andamento da sessão, mas o senhor não sabia o que ele ia dizer. Então eu entendo que naquele momento o senhor tem 2 mandatos, poderia ter tido a tolerância de falar: ó, Cris, o senhor pediu questão de ordem, qual é o assunto? Pois não, orienta, nós temos que orientar. Isso não é questão de ordem, isso aí é matéria de interesse público, está no artigo 4510, e aí o senhor poderia ter orientado, nós não estávamos nem discutindo aqui, estaríamos tudo sanado. Agora, eu estou aqui, inclusive, pela reclamação da Cris, que eu entendo a partir dela, até eu às vezes confundo. Imagina, primeiro mandato,
tem que ler, tem que interpretar. Então, acho que está faltando aí, a palavra-chave é tolerância. É preciso que a gente tenha mais cuidados, em especial, aliás, com todos, mas em especial com os mais novos, os que chegaram na casa há pouco tempo. Eu acho que nós não poderíamos estar perdendo nosso tempo aqui discutindo uma coisa, mas eu me senti na obrigação de vir aqui tentar contribuir para a gente fazer o quê? O senhor está aí para fazer a sessão funcionar. Se um vereador às vezes errar, oriente o vereador, manda ele falar, acerta. Eu acho que é aí que está. O senhor tem que fazer o papel do paizão, que vai conduzir a sessão da melhor forma para que não haja esses desentendimentos. Então, quero aqui deixar o meu apoio à Cris, porque ela realmente não tinha conhecimento, mas ela queria falar. E aqui é parlamento, é o lugar de falar. Parlamentar é sinônimo de falar. Então, nós gostaríamos de tentar contribuir para que a gente não tivesse essas discussões desnecessárias, quando poderia ter sido resolvida na hora. Ô, vereadora, não é questão de ordem. Então, a senhora quer fazer a informação? Faça novamente. Ela deveria, de fato, ter pegado lá o artigo 45 e lá e disse, quando for pedir a palavra, tem que dizer qual inciso que está. O senhor tem razão nessa parte, mas era preciso fazer um entendimento, e não esse confronto desnecessário, mas eu entendo a forma que ela sentiu de ser cerceada de falar. Então, gostaria apenas de contribuir. Para terminar, eu quero aproveitar que estou na tribuna para falar, e até quero pedir ao meu líder lá, que vai vencer o tempo aí, que me desse mais uns minutos. 3 minutos suficientes. Mais 3 minutos para o nobre vereador, presidente. Regimental, Vossa Excelência dispõe de 4 minutos e 27. Ok. Quero falar, eu recebi há 10 dias atrás o deputado Alexandre Frota no gabinete, fiz uma entrevista com ele na TV Câmara, e em novembro do ano passado, eu já até falei sobre isso, foi motivo de uma indicação minha, pedindo R$1 milhão para a infraestrutura, que o meu interesse seria fazer ali a rua onde está a Beatriz, e pedi a ele dinheiro para fazer uma sessão de mamografia, fazendo um mutirão de mamografia. Eu estive, inclusive, falando com o prefeito sobre o assunto, e ficamos de resolver, porque quem faz as obras é o prefeito, não é o vereador, não é a Câmara. E, quando foi na semana passada, os R$1 milhão chegou. Quer dizer, eu achei muito rápido, que eu falei com ele há 10 dias atrás, na semana seguinte o dinheiro chegou. É verdade que eu tinha falado com ele antes. Eu quero aqui parabenizar o prefeito e ter me chamado para discutir o que fazer com esse recurso, que já está disponível na prefeitura, e isso eu havia reclamado aqui anteriormente. Eu gosto de fazer justiça, eu reclamei de não atender, agora estou elogiando porque ele me chamou, e não, chegou R$1 milhão que você pediu, do deputado Alexandre Frota, e nós temos que decidir qual vai ser o destino dessa verba. Ela é para infraestrutura, tem várias coisas a ser feitas, e nós fizemos a primeira reunião e teremos que fazer uma segunda. E também ele prometeu mais 100 mil para fazer o mutirão de mamografia. Então, eu quero aqui deixar registrado que esse deputado que teve votos em Tupã, que eu não trabalhei para ele, procurei, levei os interesses de Tupã, e ele está atendendo. Então, meu compromisso com o deputado é divulgar aquilo que ele ou qualquer outro deputado faça pela minha cidade. Então, quero deixar registrado nos anais dessa casa que o Alexandre Frota prometeu e cumpriu. É 1.100.000 nessa semana, mas ele já mandou, o ano passado, 400 mil para a saúde, mandou 350 mil para a Santa Casa. Então, um deputado que já trouxe mais de 2 milhões de reais para Tupã, e eu acho que a gente tem que agradecer aqueles que fazem pela nossa cidade. Então, era esse o assunto que eu queria dizer, e mais uma vez dizer, não adianta ficarmos medindo força de quem sabe mais ou quem sabe menos. Essa casa tem que ser produtiva, essa casa nós temos que ter liberdade de expressão, e essa casa um tem que ajudar o outro. Isso é o parlamento, senão teríamos apenas um vereador. Nós temos 15 exatamente para discutir as divergências e fazer as convergências. Então, mais uma vez eu peço que os vereadores tenham um pouco mais de tolerância um com o outro, e que a gente possa discutir e ser
útil para Tupã na soma geral. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. O primeiro projeto constante da ordem do dia é o substitutivo número 1 a um projeto de lei 18/2022 de autoria do prefeito municipal, autoriza a retomada pelo município das concessões de uso temporários e perpétuas em abandono ou estado de ruína sobre espaços, carneiras, jazigos dos cemitérios municipais que estejam sob a titularidade de particulares, implementa a construção de túmulos verticais e dá outras providências. Em primeira discussão, o projeto substitutivo 1 ao projeto de lei 18 de 2022, de autoria do prefeito municipal. Pela discussão, vereador Paulo Henrique. Presidente, demais vereadores aqui presentes, meu boa noite novamente. Falar um pouquinho desse projeto, um projeto lá atrás, que não só eu, como o pastor Eliezer, o próprio Marcos Gasparetto, junto com a vereadora Cris Vicente, fizeram uma indicação solicitando que tivesse um cuidado maior com os dois cemitérios aqui da nossa cidade. Nós tivemos também, há uns 2, 3 meses atrás, né, pastor, um fato junto eu, Marcos Gasparetto, e também estava lá o pastor Walter, onde nós percebemos o estado que estava o cemitério. Foi feito todo um mutirão, agora para o Dia das Mães, fui lá verificar isso em loco, ali no Cemitério da Saudade, e mostra que realmente o serviço foi bem executado na parte que compete ao município. Porém, presenciamos lá que não é só isso, precisamos também dar responsabilidade ao munícipe que tem um jazigo ali no cemitério. Muitos cemitérios estão abandonados, muitos cemitérios estão em estado de total abandono, e a lei que está aqui hoje para ser votada é dando realmente ao Poder Executivo, ao prefeito, que possa ter ação sobre esses jazigos. Mas que fique claro aqui também para os vereadores que o primeiro projeto que veio para cá estava errado. E que se não fosse o nosso bloco, meu, do Ribeirão e da Claudinha, olhando com cuidado esse projeto, e a participação até para que isso não fosse votado e fosse inconstitucional, veio esse substitutivo. Então, quando as pessoas ouvem, a gente tem que agradecer. E isso foi feito pelo JJ nesse caso. Mas a gente mostra mais uma vez que essa casa não está aqui para atrapalhar ninguém, mas nós estamos aqui para realmente dar o suporte. Nem todo mundo consegue acertar 100%, é uma coisa muito difícil, só Jesus Cristo conseguiu fazer isso. Então a gente sabe que o erro pode acontecer, e é para isso que essa Câmara está aqui, para mostrar de uma maneira muito parceira e clara, que nós não estamos aqui para atrapalhar o trabalho do prefeito, do secretário jurídico, pelo contrário, mas é para dar a tranquilidade que, se caso venha algo errado, nós, da comissão, vamos olhar atentamente para que a gente não tenha o perigo de votar um projeto errado. Para a população que está nos assistindo, é importante frisar que esse projeto não está dando o poder ao prefeito a retomada de jazigos que estão em bom estado, sendo bem cuidado. Nós estamos dizendo para aqueles jazigos que estão abandonados, sem capricho, simplesmente a Deus dará. Em alguns casos, até com a ossada aparecendo. E a prefeitura, por ser uma entidade pública, ela não pode gastar o tempo e o dinheiro dela
para arrumar um túmulo que não é dela, que é, que é privado. Então, essa lei, presidente, traz para nós realmente a tranquilidade de poder cobrar agora, Alexandre, do Serfesta, com mais força, para que o prefeito zele pelo nosso cemitério. Nós estamos construindo túmulos verticais que são horríveis, sendo que nós temos vários jazigos sem nenhum cuidado. Com essa forma, nós poderemos ter a tranquilidade de retomar esses jazigos de maneira ordeira, vai ter que notificar, dar prazo, vai ter que ter realmente todo um cuidado para que a gente não faça as coisas sem realmente o cuidado devido. Essa posse será retomada sempre com a lei. Então, o que a gente pede, vai ter que notificar todos os donos de jazigos. Então, o que a gente pede para a população que está nos assistindo, caso você tenha, e faz tempo que você não vai lá, dá uma olhada para ver como está o seu jazigo, vê se realmente ele está em condição de uso, para que você não seja surpreendido com uma notificação ou até mesmo uma multa. Vamos, presidente, só para concluir, mais um minuto, como líder. Regimental, você dispõe de mais um minuto. Nesse caso, vamos estar repassando essas informações para as pessoas, vamos ter esse cuidado, para que a gente tenha realmente um cemitério bem cuidado, mas também vamos pedir para o prefeito fazer a parte dele. Demos agora autonomia para o prefeito retomar. Agora nós queremos também que o prefeito não espere de ano em ano para fazer o trabalho de manutenção, de cuidado para com as pessoas que estão lá. É isso que a gente pede e peço o voto favorável nesse substitutivo, porque no outro era incondicional. Acredito que o Ribeirão vai falar um pouquinho aqui. Obrigado, presidente. Continue em primeira discussão o substitutivo 1 do projeto de lei 18 de 2022, de autoria do prefeito municipal. Pela discussão, o vereador Ribeirão. Mais uma vez, senhor presidente, vereadores, eu quero primeiramente dizer que sou favorável a esse projeto. É um projeto importante para o município. Nós temos reclamações de vários munícipes sobre sujeira, que isso causa escorpião, dengue, um monte de coisa, e a prefeitura está tomando providência. Eu quero aqui dizer que o prefeito Caiaoque e o JJ, quero parabenizar de deixar nós participarmos da discussão, porque aqui nenhum vereador é contra por ser contra, mas o vereador quer saber, quer discutir, quer entender, quer votar uma coisa que seja boa para a sociedade. Então, JJ, a gente se debate muito aí, você às vezes fala assim, Ribeirão, mas você não é advogado. Sim, mas eu sou um parlamentar. A minha visão, ela soma o jurídico com o interesse da sociedade. Mas você está de parabéns, porque às vezes ninguém está certo 100%. O projeto veio, tinha defeitos, nós tivemos aí várias discussões sobre esse assunto, e você teve a grandeza de fazer um substitutivo e consertar o projeto. Isso é importante para a cidade. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. A cidade ganhou. Então, não é quem sabe mais e quem sabe menos. Mas o parlamento, eu posso falar em nome de todos os vereadores aqui, porque toda a cidade é igual. Quer apenas participar, quer discutir, quer dar opinião, quer sugerir. E nós precisamos disso. Porque o vereador não pode vir aqui, votar, não discute, não lê o projeto, depois a população pergunta, ele não sabe sequer o que foi votado. Não é o caso dessa Câmara. Nós lemos os projetos, tenho certeza que, se não todos, a maioria lê todos os projetos, quer discutir, quer entender, porque se nós não entendermos, como que a população vai entender? Mas eu acho que essa parceria executivo-legislativo, ela vai ter diversas vezes divergência, mas o motivo é para fazer com que as coisas dê certo e caminhe a favor da população. Então, esse projeto aqui, esse substitutivo, João, parabéns, você mandou um substitutivo corrigindo o que tinha de equívoco no anterior, e agora eu, pelo menos, entendo que esse projeto está de acordo com a lei
está de acordo com os interesses da sociedade. Nós não estamos tomando nada de ninguém, mas aqueles que causam problema. Isso é mais ou menos como o vizinho que deixa um matagal causando problema para o outro, a vigilância tem que ir lá corrigir. E nesse caso, a prefeitura tem que retomar, que a pessoa ganhou ou comprou, mas não cuida e está causando problema para todos os vizinhos. Eu recebi diversas ligações de pessoas reclamando de cemitério, acho que essa medida é muito boa, fundamental para a melhoria dos cemitérios. E nós, como sou da Comissão de Justiça ainda, dei parecer favorável nesse, não dei parecer no principal, mas isso foi importante, porque hoje nós temos um projeto que vai atender a sociedade, está dentro da lei e não vai causar nenhum problema de impetração na justiça. Então, parabéns ao executivo, o prefeito, porque o secretário, ele tem que orientar o prefeito e o prefeito assina o projeto. Parabéns, sou favorável e peço o voto favorável a todos os vereadores. Continua em primeira discussão o substitutivo 1 do projeto de lei 18 de 2022, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Segundo o projeto constante na ordem do dia, o projeto 27 de 2022, também de autoria do prefeito municipal, institui o procedimento para apuração de responsabilidade esta contratual de pequeno valor e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei 27 de 2022, de autoria do prefeito municipal. Pela discussão, o vereador Ribeirão. Senhor presidente, mais uma vez na tribuna, mas o meu objetivo aqui é só para que a população saiba o que é esse projeto, que ele é de grande importância também. É um projeto de autoria do prefeito. O JJ montou o projeto. Eu, e tenho certeza, vários vereadores já esteve na prefeitura reclamando quando tem um pequeno acidente, que a pessoa estraga um carro, a prefeitura bate num carro, ou causa um dano, ou por alguma coisa a água invade uma casa. E nós não podemos ficar com os valores baixos, discutindo na justiça eternamente, porque se não tiver uma lei, a prefeitura não pode pagar, tudo vai para a justiça. Então, quantos vereadores, tenho certeza, todos já teve esse problema aqui. O meu carro, o carro da prefeitura bateu no meu, o caminhão esbarrou, eu não tenho como receber. Então, essa lei, ela vem agilizar e criar um limite de 10 salários mínimos, que uma comissão nomeada pelo prefeito vai analisar quem é responsável, vai analisar se tem responsabilidade individual, e a prefeitura indeniza as pessoas que tem lá, muitas vezes um carro fica parado 3, 4 meses, porque não tem dinheiro para consertar, e a prefeitura não paga porque não tem uma lei que determina. Aí o prefeito tem que discutir na justiça quem deve e quem não deve. Então, muito bem, essa lei é muito importante para o município, ela vai atender os pequenos valores, não quer dizer que vai pagar quem chegar, uma comissão será formada para analisar, avaliar, julgar, e com isso as pessoas serão indenizadas. Então, parabéns mais uma vez, são leis que fazem o executivo ser mais ágil e atender os limites de pequena monta, que acontece no mundo inteiro, e nós tínhamos essa deficiência. Quero parabenizar mais uma vez o executivo de fazer uma lei que venha solucionar esse problema. Muito obrigado e peço o voto favorável para todos. Continua em primeira discussão, projeto de lei 27 de 2022. Pela discussão. Pela discussão, o vereador Paulo Henrique. Presidente, população, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui como o próprio vereador Ribeirão falou, para parabenizar o secretário jurídico, né? Quando há realmente um trabalho e que se traz um resultado positivo, nós temos que sempre ressaltar. O JJ mandou um projeto para cá, não sei se todos os vereadores já tiveram a infelicidade de se deparar um problema desse. Eu tive
e junto a um amigo, dono de um escritório de contabilidade, o funcionário da prefeitura estava roçando um terreno que não era da prefeitura, que era da Justiça Federal, e na hora de fazer a roçada com o trator, infelizmente não estava com todos os equipamentos que são necessários, são muitos terrenos e infelizmente ali faltou um pouquinho de cuidado, até mesmo do próprio servidor, acabou duas pedras, essas pedrinhas de petit pavé, chocando na porta do carro do dono do escritório. Esse mesmo me ligou, falei com o secretário jurídico, e ele comentou que iria enviar esse projeto, não para resolver só o problema, mas para todos os problemas que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Quando o vereador Ribeirão fala do valor, o valor dessa comissão, essa competência dessa comissão, está limitado a 10 salários mínimos. E também fica vedada a comissão analisar pedidos de indenização por danos morais, estéticos e materiais, que esteja relacionado ao tratamento de saúde, ao fornecimento de medicamentos. Esses deverão ainda, infelizmente, usar o judiciário, que se refira à relação jurídicas, tributárias, contratuais, estatutárias, trabalhistas, advinda da legislação de consumo, e também que estejam sob apreensão judicial. Nesse caso, essa comissão será montada por uma composição pelo procurador jurídico, indicado pelo secretário jurídico, aqui do nosso município, um indicado da Secretaria de Administração e um indicado também nomeado através da Secretaria de Finanças. Essa comissão terá um presidente, um secretário, onde será analisada a propositura, a reclamação, e essa, entendendo que é procedente, até 10 salários mínimos serão feitas de primeira, serão feitas de uma forma ágil, porque quando a gente iria requerer qualquer dessas solicitações, a resposta era prática: tem que entrar na justiça porque a prefeitura não pode pagar. Pô, mas a prefeitura sabe que está errada, sabe que foi um erro, entende, né? Quem tem uma empresa como a prefeitura com quase mais de 2.500 funcionários, sabe que isso pode acontecer, e você responder isso, às vezes, para o munícipe, falando, procure seus direitos para receber os seus valores devidos, é muito ruim. Com essa lei, nós traremos para a prefeitura condição de realmente fazer com que esse tipo de situação não ocorra mais. Então, quero parabenizar aqui o secretário jurídico, o JJ, quem fez essa lei de uma maneira até rápida, para que nós não tenhamos mais os problemas de pequena monta que ocorrem na nossa cidade sem uma solução amigável, tendo que entrar na justiça, pagar sucumbência, pagar valor de honorários do advogado e demorar para, às vezes, resolver o problema do munícipe que realmente tem a certeza, e a prefeitura também, e às vezes por falta de uma legislação não consegue resolver. Seria isso, presidente. Peço o voto favorável. Continua em primeira discussão projeto de lei 27/2022, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Gostaria de falar para a vereadora Cris Vicente, se a senhora interpretou que eu utilizei de forma machista, não foi isso a minha intenção. Foi de sempre aqui trabalhar em forma do regimento, as coisas, se a senhora interpretou dessa forma, eu peço minhas desculpas. Não havendo mais expedientes a serem analisados na ordem do dia, declaramos as mesmas encerradas e iniciada a explicação pessoal. Pela palavra, vereador Pastor Eliezer. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, Duarte Figueiro, nosso segundo secretário, Aninha Fresneda, nobres vereadores, vereadoras. Temos a ausência aqui hoje do nosso líder de bancada, Renatinho, da garagem, que testou positivo para o Covid-19. Ele e o filhinho dele, desejo recuperação, melhoras, que as bênçãos de Deus estejam sobre
a sua vida, sobre a sua família. Falando, senhor presidente, que no dia de ontem foi o Dia Internacional da Família, votado pela ONU no ano de 1993, no dia 15 de maio. Desejo as mais ricas bênçãos de Deus sobre todas as famílias de Tupã e do mundo inteiro. Uma instituição divina, criada por Deus lá no Jardim do Éden, e que hoje nós chegamos ao ponto de termos mais de 8 bilhões de pessoas na Terra, começando apenas com um casal. Então, que as bênçãos de Deus esteja suprindo a necessidade de cada família. Senhor presidente, eu quero falar sobre uma indicação que eu fiz, voltando um pouquinho atrás. Quero cumprimentar também aqueles que nos acompanham pela internet, né, pela TV Câmara, pelas redes sociais, Mais Tupã, a cumprimentar os nossos funcionários também, que estão aqui trabalhando. Falar, senhor presidente, de uma indicação que eu fiz da limpeza e a devida manutenção do córrego ao Afonso 13. Nós estamos tendo um mutirão de limpeza na cidade. Quero parabenizar o nosso prefeito, que atendeu um pedido dessa casa também, para que fosse feito, devido aos casos de dengue que vem aumentando a cada dia e cada semana. Nós fizemos esse pedido, o prefeito Caio, o Renan também, nosso vice-prefeito, com o secretário, sentaram e tomaram a decisão de fazer este mutirão, e realmente está sendo um sucesso. Eu tive a oportunidade de acompanhar 2 dias, o primeiro dia com a roçada, o segundo dia com o recolhimento de materiais inservíveis, e o terceiro dia com a nebulização para combater o mosquito Aedes aegypti. Senhor presidente, então, é muito importante nós fazermos esse trabalho, mas nós não podemos nos esquecer também do córrego que atravessa a nossa cidade. É importante que se faça uma limpeza no córrego Afonso 13, em toda a sua extensão. Eu falo aqui principalmente do trecho da rua Dom Bosco e da Dona Palma e Valdemar, mas em toda a sua extensão é importante com que se faça, porque todo córrego tem água parada e às vezes passa uma pessoa, joga lixo ali, joga uma garrafa PET, joga um copo, joga sujeiras dentro do córrego, e muitas vezes a gente faz um mutirão com toda essa extensão e esquecemos um detalhe, e ali às vezes o problema continua. Então nós pedimos ao prefeito, assim que terminar, ou também se der para fazer durante esse mutirão, ou assim que terminar esse mutirão, para que faça também uma força-tarefa em toda a extensão do córrego Afonso 13, a limpeza, para que nós possamos erradicar de uma vez por todas, ou diminuir o máximo esse problema que nós estamos tendo com a dengue na nossa cidade. Parabéns a todas as secretarias envolvidas, aos funcionários, parabéns a essa casa. Como o Ribeirão falou, temos falado com o prefeito, e é muito bom quando a gente percebe que o prefeito ouve, atende às nossas indicações, fala quando dá para fazer, quando não dá para fazer, mas fala também. O que nós mais queremos é sermos ouvidos, o que nós mais queremos é isso daí, ajudar, contribuir e andar de mãos dadas, o Poder Executivo com o Poder Legislativo, um ajudando o outro, e assim a nossa cidade vai crescendo e vai desenvolvendo. Então, senhor presidente, essas seriam as minhas palavras da noite de hoje. Boa noite a todos, que Deus abençoe a nossa cidade. Continua a explicação, pessoal. Pela discussão, presidente. Pela discussão, vereador Marcos Gasparetto. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Presidente, já fiz os cumprimentos, vou logo no assunto. Nessa tarde, nosso prefeito Caio e o vice Renan fez uma boa notícia para todos os munícipes da cidade. Ele acabou de anunciar que vai ter o concurso público, né, de 51 vagas.
agente de atividades administrativas, agente combate combate às endemias, assistente social, auxiliar consultor de dentário, auxiliar de enfermagem. Não, vereador. Oi? Deixa eu me dar uma parte, só para informação. É Sim. Concurso ou é prova seletiva periódica? Não, não. É concurso público. Nas 6 horas da tarde ele fez um... Estou falando... os cargos, tá? Oi? Está precisando mesmo. Parabéns ao prefeito. Isso, foi várias reuniões aqui que o sindicato veio e pediu esses pedidos de ter concurso. Então agora, acabou de anunciar essas 51 vagas. Isso foi bom para a nossa cidade e que alguns, né, hoje veio aqui agradecer o prefeito pela situação do cemitério, pela emenda que o próprio JJ colocou como a ideia do Ribeirão. É isso aí. É todo mundo somando, né? É todo mundo ajudando o prefeito. Essa casa aqui, eu acho que todo mundo está querendo um bom governo. O prefeito governando bem, acredito que nós estaremos também governando bem. Obrigado, presidente. Continua a explicação pessoal. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra em explicação pessoal, e concluída a votação dos projetos constavam da pauta, e nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão o projeto substitutivo ao projeto de lei 18 de 2022 e o projeto de lei 27 de 2022. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo o quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o vereador Israel Tutu a fazer a leitura de versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, população que nos prestigia, a imprensa aqui, mais Tupã, nosso boa noite. Senhor presidente, é regimental, eu farei uma citação bíblica no livro de Salmos 25, versículos de 1 a 5. A ti, Senhor, elevo minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me conforme a verdade e ensina-me. Palavra do Senhor. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Projeto substitutivo 1 ao projeto de lei número 18/2022, de autoria do prefeito municipal, autoriza a retomada pelo município das concessões de uso temporários e perpétuas em abandono ou estado de ruína sobre espaços, carneiras, jazigos dos cemitérios municipais que estejam sob a titularidade de particulares, implementa a construção de túmulos verticais e dá outras providências. Em segunda discussão, o projeto substitutivo 1 do projeto de lei 18 de 2022, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei 27/2022, também de autoria do prefeito municipal, institui procedimento para apuração de responsabilidade extracontratual de pequeno valor e dá outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei 27/2022, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão.
Aprovado por todos. Concluída a votação que constava das pautas, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários, pela colaboração, ao público, por haver prestigiado nossos trabalhos através da TV Câmara e da internet. E damos por encerrada esta sessão extraordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.